E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu e a minha colega Eneida Queiroz, do canal Poética dos Museus, que também vem fazendo bastante conteúdo sobre a vida do Ayrton Senna, a gente teve o privilégio e a honra de entrevistar o Ernesto Rodrigues, que eu já falei tanto do livro dele aqui no canal, que é Ayrton, o Herói Revelado, que é de longe a melhor biografia já feita sobre a vida do Ayrton Senna e que é um dos pilares aqui do conteúdo deste canal. Inclusive saiu uma edição atualizada agora com novos depoimentos, com cerca de 60 depoimentos a mais e novas fotos, e o link do livro está na descrição aqui deste vídeo. Nesta entrevista a gente conversou bastante sobre várias coisas, como a ideia e como foi o processo da construção desse livro, as dificuldades que ele encontrou. Também falamos bastante sobre algumas questões referentes ao final de semana de Imola, tanto as questões pessoais que o Senna estava passando, quanto as questões referentes ao acidente em si. Ele comenta, por exemplo, da visita do Frank Williams à fazenda da família do Senna, onde ele explica o motivo do acidente. E ele também dá a opinião dele sobre o que ele acha que aconteceu em relação à fita da imagem da câmera on-board do carro de Senna no momento do acidente. Eu estou disponibilizando aqui a entrevista completa, mas como eu fiz essa entrevista em parceria com a Eneida, com o canal dela, então alguns dos trechos que foram conduzidos por ela vão ser exibidos somente no vídeo do canal dela, que ela disse que deve ir ao ar na próxima segunda-feira, no dia 5. E no final desse vídeo eu vou deixar alguns pequenos spoilers do que você vai encontrar no vídeo do canal da Eneida com o restante da entrevista. Espero que vocês gostem dessa entrevista, como eu gostei, porque foi muito prazeroso conversar com o Ernesto por cerca de 2 horas. Uma pessoa por quem eu tenho uma grande estima e cujo trabalho influenciou bastante na minha metodologia de trabalho, de pesquisa e principalmente na construção desse canal. Então vamos lá? Eu sou o Zuccherato e este é o canal Otimiza. Pessoal, estamos aqui agora já com todo mundo. Temos aqui a minha colega Eneida, a Poética dos Museus, né, que vocês já conhecem bem. E também temos um convidado ilustre, que é o Ernesto Rodrigues, renomado jornalista, e que vocês já conhecem muito bem, de tanto que eu falo dele aqui e do livro O Herói Revelado, que é a melhor biografia já feita sobre o Senna que a gente conhece, né? Inclusive, ele lançou recentemente uma versão atualizada desse livro, né? Essa aqui que eu tenho a versão antiga, original, mas saiu uma versão nova agora, atualizada, com novos depoimentos que ele está mostrando aí. Tem E novas que fotos também, Ernesto? Tem uma atualização fotográfica, sim, tem um caderno fotográfico diferente, exatamente. Então, queria deixar você com a palavra inicialmente, Ernesto. Apresente-se para as pessoas rapidamente, né, para quem ainda não conhece você. Ok, bom, obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou um jornalista, já estou com bastante tempo de estrada e por circunstâncias profissionais. Quer dizer, eu primeiro falar um pouquinho, eu me formei em Belo Horizonte, depois comecei aqui no Rio de Janeiro, no Jornal Globo. Depois do Globo eu passei um tempo em Brasília, no Jornal do Brasil. Também trabalhei na Veja, na Isto É, e trabalhei por 15 anos na TV Globo, antes de sair da Globo. E aí eu comecei uma carreira meio que fui levado a uma carreira que se dividiu em 2 vertentes. De um lado, eu me tornei um produtor de documentários, e de outro, eu comecei a escrever biografias. E a primeira delas foi a do Ayrton, depois eu fiz uma do João Avelange, o ex-presidente da FIFA, o cartola mais poderoso do século XX, e também uma das pessoas mais antipatizadas que pode ter existido na mídia brasileira. Depois eu fiz uma biografia sobre a doutora Zilda Arnes, a irmã do cardeal Dom Arnes, que por muito pouco não foi Prêmio Nobel da Paz, perdeu por Barack Obama, infelizmente. E também estou agora mergulhado há 7 anos numa trilogia sobre a TV Globo, uma espécie de uma biografia da TV Globo. Basicamente isso. E o ano passado eu achei que valia a pena e acho que fiz bem em atualizar a biografia do Ayrton, levando em conta os trabalhos que eu tinha feito posteriores ao livro,
que foi lançado em 2004. Eu entrevistei mais de 60 pessoas e tinha um material inédito. 60 pessoas só depois do lançamento do livro, né? Depois. Que se então juntaram foram mais de 200? Foram mais de 200, então? Que se juntaram às 240, mais ou menos, que eu já tinha entrevistado para fazer o livro. Algumas delas não se juntaram, na verdade, algumas delas foram novas entrevistas com alguns personagens, que me permitiram atualizar e colocar mais detalhes no livro. E lancei o ano passado, e teve uma repercussão boa. O livro continua impressionante como o Ayrton permanece, né? Então, continua muito grande o interesse das pessoas por ele. Então, é isso. Estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Maravilha, Ernesto. Então, já que você falou um pouco, né, da sua carreira, principalmente nas biografias, que você falou do João Delange, inclusive é famoso aquele clipe que você botou no ar, né, da sua conversa com ele, que acho que ele não gostou muito de algumas coisas que você escreveu. Definitivamente não é. Com certeza, né? E isso que é uma das coisas que eu queria aproveitar para começar a entrevista, que é sobre a concepção do seu livro e da ideia de fazer biografias, porque no caso do João Delange, você estava lidando com uma pessoa viva, né? Você estava lidando com uma pessoa, você tinha que pedir a autorização dela. No caso do Senna, que foi o seu primeiro livro, né, a sua primeira biografia, é uma pessoa que já não estava aqui, então você tinha que lidar, no caso do Senna, com o staff dele, com a família dele, principalmente. Então, eu queria começar por aí. Se você sentiu algum tipo de dificuldade, já vi em outras entrevistas que você falou sobre isso, né, que você sentiu que a família não necessariamente ajudou, mas também não atrapalhou. Mas, falando hoje, né, que já faz bastante tempo disso, o quanto que, de fato, ela interferiu nisso? Porque a gente sabe que ela interfere na produção de tudo, né? Na série do Senna, que acabou de sair na Netflix, naquele documentário também de 2010, da Cif Kapadia, e a gente sempre vê a mesma narrativa sendo imposta, né, em algumas questões do estilo de vida do Ayrton, principalmente em relação aos relacionamentos dele, né? Então, Sim. Isso que eu queria começar te perguntando, qual foi o grau de interferência nesse sentido, se você conseguiu escrever o livro que você queria, né? Se você entregou o livro que você queria escrever. Ótimo, vamos lá. A pergunta é muito pertinente, porque é o seguinte, na época que eu comecei, de certa maneira foi uma atitude quase que irresponsável, vamos dizer assim, na época que eu resolvi escrever o livro, porque na época vigia no Brasil um artigo do Código Civil que nos colocava no nível da Coreia do Norte, vamos dizer assim. Aquele artigo que condicionava a possibilidade de uma biografia, a autorização ou do biografado ou de seus parentes, se o biografado era morto. Quer dizer, então, tecnicamente, qualquer família podia embargar qualquer biografia, independentemente do conteúdo que ela tivesse. E, felizmente, a ministra Carmen Lúcia, alguns anos atrás, nos colocou de volta na civilização, e hoje você pode escrever o que você bem entender e vai responder pelos crimes de injúria, calúnia e difamação, se você cometer algum desses crimes. E é assim que funciona nas democracias do mundo. Mas isso vale para cinebiografia também, né, Ernesto? A mesma coisa. Tá. E quando eu resolvi fazer a biografia do Ayrton, eu obrigatoriamente, e até por força da própria opção, a decisão do editor, no caso, o Roberto Feites, que era o editor e dono da editora Objetiva, ele não ia entrar num projeto desse sem ter o aval da família. Então, me senti obrigado a procurar a família. Logo no início? Logo no início, que eu fiz o projeto e tal. E quanto que foi o início? Porque o livro saiu em 2004, isso é? Eu comecei logo depois de ser demitido da TV Globo, quer dizer, eu olhei em volta. É interessante também dizer isso, que eu olhei em volta e vi que o mercado não tinha uma biografia clássica do Ayrton. Tinha boas biografias, muita biografia de fã, biografias que beiravam quase uma espécie de um culto religioso a ele, livros pequenos, livros maiores e tal. Na imprensa internacional também tinham ótimas biografias esportivas, mas tinha uma ou outra biografia que eu dei uma lida
uma biografia mais clássica, que entrava na vida pessoal dele, mas que eu vi que o voo deles era um pouco superficial na questão tanto brasileira quanto familiar da Ayrton. Então, eu vi a oportunidade... O voo não, Ernesto, o mergulho. Sim. E aí eu vi oportunidades para fazer um livro que tinha... Ou seja, achei que havia no mercado brasileiro da época espaço para fazer esse livro. E como eu conto no começo do livro, o que dois fatores foram importantíssimos para que eu decidisse fazer o livro. De um lado, uma paixão que eu sempre tive por automobilismo, independentemente de ter sido jornalista, de ser jornalista, entendeu? Sempre gostei muito de Fórmula 1. Até corri de carro, fiz 7 corridas no século... legal, não sabia, não. No século passado, de Fusca, tá? Nada muito... Em Jacarepaguá? Não, já em Interlagos e em Goiânia. Legal. Em Goiânia foi com Chevette, uma corrida só, mas foram inesquecíveis. Eu sempre gostei muito de automobilismo e de Fórmula 1. Então, quer dizer, por isso e também pelo fato de, como eu conto na abertura do livro, desde a primeira edição, a mãe de um amigo meu, uma família muito amiga da minha família, e o filho dessa família, o André, era o meu amigo de infância, do outro lado da rua, em Lambari, no sul de Minas. Eles tinham um tesouro, que eram vários caixotes com recortes, tudo organizadinhos sobre os pilotos brasileiros, especificamente do Ayrton Senna. A dona Leda, a mãe do André, era fã adorosa do Ayrton e tal. E aí, um dia, ela me mostrou isso. Eu falei, gente, vamos lembrar que não existia algoritmo, Google, nada disso, inteligência artificial, nada disso. Então, quer dizer, quando eu olhei aquilo, eu pensei, meu Deus, eu estou com um CEDOC, estou com um acervo imenso aqui, que tinha matérias do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo, do Globo e do Estadão. Eu falei, meu Deus. Você tinha um fundo Ayrton Senna, né? Exatamente. Então, aí eu comecei, e aí eu uso o Excel, que é um programa que muita gente usa para business plan, mas Trabalha, hein, Ernesto? Meu Deus do céu. Não, e aí você tem uma ideia, eu aprendi a mexer... Você começou a botar no Excel tudo que ela tinha nas caixas, é isso? Se interessa, eu vou te explicar como é que eu fiz. E foi Seu processo de catalogação. Isso, vai, vamos lá. Ernesto Rodrigues, arquivista, vamos lá. Não, que basicamente foi o seguinte, eu comecei, aí eu descobri, não, eu me dei conta de que o Excel ele tinha duas funções que são muito interessantes para qualquer pessoa que trabalha com conteúdo. Ele ordena com muita facilidade. Por data, por nome, por tudo. E são os filtros, Ele permite buscas de uma maneira muito precisa. E o que aconteceu? Eu comecei a pegar esse material todo e jogar para uma planilha de Excel, na qual, na linha do Excel, eu tinha sempre à esquerda, primeiro ano, e aí na segunda linha eu fazia a identificação do tema, do subtema, do subtema e daquele verbete específico. Então, e dividia a vida do Ayrton em 3 grandes vertentes. Primeiro, Ayrton, para tudo que dissesse respeito a ele ser adorado como ídolo, ele brasileiro, ele ícone brasileiro. Senna, a palavra Senna, para tudo relativo à carreira de piloto dele. E Beco, o nome do apelido de infância, para tudo que fosse relativo à vida pessoal dele. Então, com isso, eu tive 3 vertentes que já faziam uma grande divisão temática no início. E aí, para vocês terem uma ideia, então, vamos inventar aqui um exemplo de linha de Excel. Aí, à esquerda, eu botava, por exemplo, 1968, sei lá, Beco, Ayrton estudante, depoimento... mas não na mesma célula, na mesma linha. Não. Dentro de uma célula... Você botava barra, tá. Barra, porque isso é muito importante para a revisão temática depois. E aí botava, por exemplo, continuando nesse exemplo, minha infância, Ayrton na escola, depoimento da professora, assim, o dia em que ele chegou atrasado, sei lá, por exemplo. Aí na seguinte, vinha a informação. Podia ser um parágrafo inteiro da professora dele contando que no tal dia aconteceu. Na célula seguinte, você tinha assim, quem era a pessoa? Fulano de tal,
ex-professora de Ayrton, para Ernesto no dia tal, 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 tal. Basicamente, o que você fez foi pegar, fazer um sistema que hoje em dia é meio comum isso, né? A gente tem sistemas voltados com recurso de tag, né? Mas você fez isso antigamente, né? Você fez low-tech. Eu fui um algoritmo de carne e osso, se vamos dizer assim. Então, e uma última, muito mais lenta, evidentemente. Não, normal, né, pô? Mas o trabalho inicial é sempre assim. Ganhou algum jabuti, Ernesto? Não. Mas merecia, hein? Não, mas não me inscreveram, mas é outra história. Mas aí tinha uma última ainda célula que dizia assim, demandas, conversar com fulano sobre a tal história, o coleguinha de turma dele, por exemplo. Então, isso formava uma linha. Então, eu terminei o livro do Ayrton com 5.500 linhas de Excel, mais ou menos. Entendeu? E o que eu fazia? Eu ia jogando tudo ali, e aí na hora que eu ia para o texto final, eu usava as funções do Excel, que são muito boas para dividir os temas. Então, eu botava ano. Vamos dizer que eu quisesse fazer um episódio sobre a vida pessoal dele no ano de 1974, sei lá. Eu botava 70, aí já vinha tudo. Aí eu fazia assim, não, mas eu quero só Beco. Então, você escrevia o seu texto baseado nesses inputs que você tinha, que era cerca de 5.500 elementos que você distribuía. Juntando a pesquisa e as entrevistas que eu fiz, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse entrevistado a Eneida, aí eu tivesse feito, sei lá, 20 perguntas para ela. Cada pergunta tinha uma resposta. Cada resposta dela era um verbete, entendeu? Então, e como é que você passou a limpo também isso? Porque não tinha inteligência artificial para poder transcrever o texto. Não, ao julgar para dentro, no caso do Ayrton, eu digitei, eu copiei do jornal. Tá? Não, mas eu digo as entrevistas pessoalmente, tipo Cristine Ferraciu. Eu transcrevi, eu ouvia as entrevistas de novo. É claro que eu mantive sempre como é que eu vou dizer? Sempre o costume de repórter que eu fui de anotar na hora que eu escrevo. E na hora que você anota, você já vai editando. Sempre foi assim. Você já vai marcando os highlights, né, que estão dentro daquela fita, né? Marco o número do arquivo lá, no caso do gravador digital, de áudio. Arquivo 17. Aí já vou colocando as coisas ali, aí fica muito mais fácil na hora de transcrever. Tá? E quanto tempo levou esse processo, Ernesto? Desde você decidiu fazer o livro até concluir ele? 2 anos, mais ou menos. Então você começou em 2002. Focado nisso, né? Comecei ali por volta de final de 2000, meados de 2001. Aí depois consegui patrocínio, que foi importante, o que me permitiu viajar para 7 países, entrevistar muita gente lá fora também, e fazer essas entrevistas todas. E aí o processo todo de redação do livro é um momento. Eu só vou para o Word no final, porque eu vou editando, eu roteirizo, inclusive. Por exemplo, vamos pegar o dia do enterro do Ayrton. Eu tenho lá, tem até hoje no meu acervo, está tudo lá. Tudo que eu joguei para dentro do Excel sobre esse dia. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu pego isso, olho, e aí dentro do Excel ainda eu vou usando as funções para numerar e para dizer, não, aqui, então eu vou começar com isso aqui, com a chegada da família, com o helicóptero, não sei o quê. Por exemplo, estou chutando. E aí, depois de organizar isso, aí sim que o famoso copy-paste, eu tiro o conteúdo das células do Excel e jogo no Word. Joga no Word e vai ajeitando. Aí sim. Então, acho que assim, o contexto era esse. Quer dizer, eu tinha esse material precioso para a época, que para conseguir você teria que fazer uma peregrinação por tudo quanto é física, né, por todos os arquivos dos jornais. E lá Deixa eu até fazer uma pergunta sobre isso, já que você falou também sobre Globo, né? Porque você trabalhava no Globo, então isso acredito que te facilitava em alguns sentidos de não tem acesso à informação. Não. Agora, no livro da Globo, sim, eu consegui falar com os irmãos Marinho e obtive deles a autorização para acesso irrestrito a mais de 400 depoimentos do Memória Globo. Mas no caso do Ayrton, eu estava desempregado, chefe. Então, eu vou tentar fazer uma coisa. E outra coisa também.
Diga. É porque você ia falar outra coisa e eu te interrompi. Vai, fala outra coisa, mas eu tenho muitas dúvidas. Vai. Sim, então, para vocês entenderem o contexto no qual eu resolvi fazer o livro. Então, quer dizer, tinha esse fato, tinha o fato de eu ser apaixonado, tinha o fato de eu conhecer naturalmente o assunto, que isso é fundamental, ainda hoje, em tempos de inteligência artificial, eu acho. Hoje, ela é um instrumento fantástico que eu tenho usado para o livro da Globo, para a trilogia da Globo, mas nada substitui o olhar de alguém que conhece o assunto para um determinado conteúdo da internet que você consegue. E aí comecei a jogar isso para o Excel e fui à luta na busca de patrocínio, que eu consegui um patrocínio. E então, tentando responder, foi assim que começou o livro. Assim. E o meu conceito de biografia não é por outro motivo que eu, no documentário que eu fiz, no Conversa sobre os Bastidores com o João Avelange, depois, eu coloquei duas citações no início. A primeira do Rui Castro, assim, todo biografado bom é biografado morto e de preferência bem gelado, tá? Isso é mas aí, em contraponto a essa frase do Rui Castro, eu coloquei uma da Simone de Beauvoir, que é o seguinte: não é impossível escrever sobre alguém sem se envolver. É uma coisa para aí, assim, não dá para você. Com isso, eu estava querendo dizer o seguinte: você acaba se envolvendo no sentido de entender a dimensão humana do seu biografado e tal. E no caso do Ayrton, a minha ideia era a ideia que eu acho de qualquer biografia, que é tornar o leitor íntimo do personagem. Íntimo, assim, da vida dele. Porque o que nos desperta o nosso interesse pela vida das pessoas, e não do nosso vizinho, que a gente não conhece, é exatamente a pessoa ter algum tipo de impacto na sua vida e você começar a se perguntar como é que essa pessoa em casa, com a mulher, ou com o marido, ou com os filhos, se for o caso, como é que foi a juventude e tal, se essa pessoa é feliz, é infeliz. Quer dizer, então, no fundo é isso. As perguntas que eu fiz na biografia do Ayrton foram as perguntas para quem queria entrar na vida dele, entrar pela porta da frente na vida dele. E realmente conseguiu, né? Mas eu queria pegar esse gancho que você falou, da Simone de Beauvoir, de se envolver, porque eu acho que você fez uma coisa muito legal nesse livro, porque, como você falou, existiam muitas biografias já, e continuaram existindo depois, mas a sua é muito diferente delas, porque a sua é muito factual. Né? Então, enquanto muitas outras estão elevando ele a um patamar de divindade, de mito, você meio que desconstrói isso. Então, por mais que a pessoa se torne íntimo dela, ela não está íntimo de uma imagem que foi feita. Ela está íntimo da pessoa que ele foi. Não, e é factual com todos os fatos que puderam ser apurados, inclusive com fatos que não são tão interessantes assim para uma história laudatória. Eu queria só concluir essa interrupção que eu fiz para falar assim que em várias entrevistas que eu vi que você deu para algumas pessoas, por exemplo, no GP Total, você teve os colegas que foram influenciados pelo seu trabalho, na forma deles escrever os livros, as biografias, e o seu trabalho virou um benchmark para muitos escritores e biógrafos e pesquisadores do mundo, eu inclusive. Né? Como você falou, por exemplo, você estava desempregado, então vamos considerar assim que esse projeto, o seu livro, foi uma forma, entre aspas, desesperada de fazer alguma coisa, né, já que você estava parado. É mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu mudei minha carreira, hoje eu estou com um canal voltado para investigação, o acidente do Senna é um dos fortes do meu conteúdo, e eu decidi fazer do mesmo jeito, e a minha influência foi justamente essa. Eu também tinha meu acervo de coisas, quando saiu o seu livro, tipo, ele virou um dos principais, mas a forma como você faz a pesquisa e como você consegue conduzir uma história através dos fatos e com tantas pessoas envolvidas, e você organiza isso eu acho sensacional. É uma forma de contar a história que ninguém faz e que influenciou demais a minha forma de trabalhar. Então, eu tenho projetos também assim que seguem muito essa linha. Acho que você deve escutar isso muito de jornalistas, estudantes, né? Tenho ouvido isso muito orgulho, com muito orgulho de ex-colegas da Globo que têm ligado. Hoje mesmo me mandou um Mauro Richt, que é um editor antigo da Globo, que eu contei uma história dele, que ele acabou de ler a história, acordei com o zap dele, falou:
cara, sensacional a história que você contou minha e tal. Quer dizer, a melhor coisa do mundo é você ver o personagem, que até no caso eu não entrevistei, eu peguei a entrevista dele ao Memória Globo, não fui eu que entrevistei. Uhum. Como eu aproveitei. E aí tem uma coisa importante também, gente. Eu acho assim, pode até ser surpreendente para vocês, mas assim, eu tenho uma característica pessoal que acabou me ajudando muito. Eu acredite se quiser, eu tenho uma preguiça muito grande de ler. Então é o seguinte, eu escrevo para mim. Eu também sou assim, Ernesto. Acho que nós três somos assim. Eu sou pessoa. Ai, que vergonha, gente! Eu sou uma pessoa que assim, eu escrevo assim. Se eu não escrevo o que eu queria ler, Ernesto. É claro, exatamente. Então, entendeu? Mas então, eu, por exemplo, nessa biografia da Globo, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu estou parado hoje, eu parei ontem, fui dormir, eu vou continuar hoje, na história dos bastidores da Copa de 2002, Japão e Coreia, tá? Por exemplo, na Globo, tá? Então, quer dizer, ontem, por exemplo, eu fiquei umas 3 horas ou 4 horas na frente de um parágrafo, com um parágrafo de abertura da história. Então, quer dizer, isso que vocês viram no meu livro, no livro do Ayrton, que uma característica da qual eu tenho muito orgulho, isso é resultado de um trabalho profissional, como é que eu vou dizer, de uma persistência, de uma humildade muito grande, de achar assim, peraí, de escutar uma espécie de uma abelhinha que fica assim, ó, não está legal ainda, está sobrando. E você ser muito rigoroso, porque qual é o problema? Num livro, você deixa numa página uma gordurinha, tá? Ah, não, pô, a página tem lá, vamos supor que a página tenha 45 linhas. Aí você deixa uma gordura lá de uma linha. Aí num livro de 500 páginas, uma gordurinha por página, faz a conta, né? Quanta gordura você acaba deixando? Então você tem que ser impiedoso, você tem que ser radicalmente exigente em cada parágrafo que você faz. Se alguém me perguntar, quer escrever alguma coisa? Aí você vai falar assim, mas, pô, o cara está escrevendo, deixa eu até mostrar para você. O cara acabou de lançar uma biografia, uma trilogia, cada volume de 700 páginas, e está indo para um terceiro que também vai ter 700 páginas. O cara dizendo que você tem que escrever, que tem que ser enxuto. Exatamente, porque são 60 anos de uma emissora que faz parte da história brasileira, entendeu? E são inúmeras pessoas ali dentro, cada um. E isso acontece na história do Senna também, por exemplo, na morte dele. Quanta gente é testemunha daquele mesmo episódio, né? Tem tanta entrevista, eu acho impressionante tanto depoimento, a forma, né? como você consegue fazer a síntese e condensar tanta informação, né? Porque, assim, esse livro, ele é grosso, mas ele poderia ser muito mais. Isso aqui não tem nenhum filler, né? É só o creme de la creme. É exatamente o que a gente queria saber. Inclusive, tem mais do que a gente queria saber que não está aqui, que é, inclusive, por que você está aqui falando com a gente, né? A gente quer perguntar essas coisas. E me diz uma coisa, Ernesto, você tendo que entrevistar pessoas do tipo assim, Alan Prost, Ron Dennis, como é que tu conseguia telefone e agenda? E como é que era isso, Ernesto? Essa é uma pergunta que você não deve fazer para jornalista. Não, mas assim, eu fico imaginando, sabe, como se acessa um negócio desse? Veja bem, nesse sistema, né, no esquema de produção da biografia, eu consegui montar uma pequena equipe que chegou a ter três estagiários, uma jornalista formada e dois alunos meus da PUC, do Rio, que eu paguei uma graninha para ele. Uma delas é minha sobrinha, hoje é produtora executiva do Fantástico, e a outra, a Carolina, que foi minha aluna, começou também, trabalhou comigo na minha produtora, depois foi para a Globo. Em suma, a Carol e a Renata cuidaram muito dessa questão dos contatos. E aí é o mecanismo que o jornalista tem de obter telefone, fazer, se apresentar. De um para outro. E foi aquele mesmo projeto. No caso dos estrangeiros, eu não lembro como é que foi, mas o Ron Dennis, por exemplo, que seria muito difícil e tal, a gente insistiu muito, tome e-mail, e tome, estamos fazendo e tal. Possivelmente a assessoria do Ron Dennis perguntou para o Instituto Ayrton Senna
para a família Senna se esse tal de Ernesto era uma pessoa confiável e tal, eles devem ter dito o que disseram para mim. Olha, você faz, aí a gente não vai atrapalhar não, mas não dá entrevista. E então, esses mais, como é que eu vou dizer, mais importantes, no Bernie Eccleston, por exemplo, tá? Eu usei também muito o Reginaldo Leme, com os contatos que ele tinha. Tá? Ah, legal, é. Até porque fui eu que fiz, antes de sair da TV... Aliás, antes e depois de sair da TV Globo, eu fui o diretor de todas as edições de Globo Repórter feitas sobre o Ayrton Senna na TV Globo. Tá? Pelo conhecimento que eu já tinha antes de escrever o livro. É o que eu falei para vocês. Então foi nesse sentido que eu perguntei, né, para você. Então você tinha, na verdade, já uma bagagem, né, alguns contatos, né, que tinha feito eu fiz o Globo Repórter que foi ao ar no ano em que foi campeão, em 88. Fiz um outro em 90, que acabou, em vez de Globo Repórter, virou uma série no Esporte Espetacular. Depois, na morte dele, eu trabalhei no Fantástico e fiz o Globo Repórter também da semana. Inclusive, eu tenho uma material dessa todo gravado aqui. Exato. E fazer esse Fantástico em tão poucas horas, hein, Ernesto? No dia da morte dele. Tem que ser realmente alguém que conheça muito. Não só o Fantástico, mas tudo, né? O Jornal Nacional, acho que a Globo inteira se mobilizou, né? Eu, nesse domingo do Fantástico, eu meio que fiquei encarregado de uns 3 ou 4 VTs, matérias da memória esportiva dele, que eu tinha na ponta da língua, entendeu? Então, nessa hora vale muito. Você já era um expert em cena no dia que ele morreu. Em automobilismo, né? Mais especificamente em Fórmula 1. Né? E na semana da morte dele também, quer dizer, eu lembro, eu nunca mais esqueço disso, na sexta-feira, né, que foi o enterro dele, né? Acho que foi na quinta. Quinta, né? Na quinta-feira, no dia do enterro dele, ia ter um Globo Repórter. E eu estava aqui no Rio. E eu me preparei umas 40 perguntas para fazer para o Galvão, e o Galvão saiu direto de helicóptero do cemitério do Morumbi, foi para Congonhas, pegou um jatinho lá da Globo, desceu aqui no Rio, o helicóptero trouxe ele para a emissora, e eu nunca mais esqueço que ele chegou com um terno preto que ele usou no enterro do Ayrton, e ainda tirando poeira por causa da poeira do helicóptero, na hora que ele pousou no... Então, foi uma coisa muito... Então, assim, eu tinha conhecimento, assim, o Reginaldo me ajudou muito com os contatos, entendeu? Vamos dizer, a galera da Fórmula 1, pilotos, chefes de equipe, alguns já tinham saído, que facilita, por exemplo, Peter Warr, o Gerardo Carruge, os chefes lá da Fórmula 3, o Dennis Rushing, esses caras todos, não era tão complicado, era só saber o telefone dele para marcar uma entrevista, entendeu? Então, o Bernie Eccleston foi um pouco diferente e tal. E foi assim que eu consegui. Bernie Eccleston, se fosse hoje em dia, seria fácil, ele né? Porque ele está aqui no Brasil, né? Nos botecos, é fácil. Não, né? Mas, em suma, e uma coisa que foi muito gratificante... Ele está com um filhinho pequeno de 2 anos, gente. Uma coisa que foi muito gratificante, por exemplo, no Ron Dennis, que foi a assessora dele, talvez para dar uma ideia para vocês de como é que foi o meu... E foi uma das melhores entrevistas do livro, eu acho. Eu consegui marcar com ele no Grande Prêmio, agora não lembro qual, do Brasil, em Interlagos, deve ter sido 2003, talvez. Né? Porque deve ter sido 2003, o Grande Prêmio do Brasil de 2003. Que foi aquele caótico, né? Que teve um monte de acidentes do Alonso, do Mark Webber. Isso. E aí o Ron Dennis falou assim, a assessora dele disse, o Mr. Dennis vai te receber na manhã de sexta-feira no box da McLaren, no escritório da McLaren, lá em Interlagos, e você vai ter 1 hora para falar com ele. Eu falei, tá bom. Então, aí, na hora, claro, eu cheguei, consegui. Aí, outra coisa, com a ajuda dos amigos da TV Globo, do esporte, eu consegui credencial para entrar no box e tal. E fui lá. Cheguei lá, me apresentei e comecei uma por uma as perguntas para ele. E aí, quando foi chegando perto assim, faltando 10 minutos, 50 minutos de entrevista, chega a assessora dele, abre, Mr. Dennis, está faltando 10 minutos, só avisando o senhor, tal. Ele falou, tá bom. Aí continuou.
Aí, quando chegou, deu 1 hora de entrevista, ela chegou, me dizendo, terminou e tal, tem outro compromisso. Aí ele falou assim, espera um pouquinho, continua, por favor. Aí eu continuei. Aí deu mais, sei lá, 20 minutos, na terceira vez que a mulher veio, ele falou assim, você pode vir aqui amanhã para a gente continuar? Eu falei, porra. Eu falei, posso. E aí no sábado, dia de treino, né, para eu ter uma ideia, ele arrumou mais 1 hora e pouco lá para mim e tal. E no final estava me tratando assim, pelo grau de, vamos dizer, de seriedade, de conhecimento das minhas perguntas, ele foi relaxando. E tem vários momentos do livro que são momentos raros do Ron Dennis. E foi assim que eu fiz o livro, quer dizer, muito, muito baseado em pesquisa, muito preparado para cada entrevista. Assim, eu chegava... Isso é a mesma coisa para a TV Globo. Assim, faca no dente, né? Hein? Como? Faca no dente, né? Faca no dente. Tudo prontinho e tal. E isso, inclusive, facilitou mais para você. Por você ser tão preparado, você tinha essa reação das pessoas, né? Elas se abriam mais do que se abririam com outros entrevistadores, né? Outros jornalistas. E isso que eu queria perguntar, inclusive, para a gente avançar para o próximo bloco, mais para encerrar essa parte da concepção do livro. Sim. Dessas entrevistas todas que você teve, que você fez, os depoimentos, tem alguma história muito legal? Quem que, além do Ron Dennis, assim, mais colaborou? E se teve pessoas que mais dificultaram, assim, também? Algum caos, assim, interessante que você não tenha contado ainda? Bom, olha, lembrando aqui, eu acho que teve, entre os que foram boas surpresas, teve o Ron Dennis, que, como eu falei, Jô Ramírez também foi muito legal. Deixa eu ver. O Peter Warr e o Gerardo Carrujo, os dois projetistas, né, e o chefe da Lotus, quer dizer, ambos me deram entrevista em Paris, porque o Peter Warr morava no interior da França também, e o Gerardo Carrujo também, os dois estavam aposentados e tal. Foram entrevistas muito, muito... num clima muito bonito, assim, eles já afastados e tal, e falando com o coração aberto, sabe, sobre o Ayrton, né? E o de Carrujo mesmo, em alguns momentos, teve que se interromper de emoção para falar e tal. E eu também fui junto, é bom dizer, né, em alguns momentos, né? Então, quer dizer, deixa eu ver. A Cristine Ferrati foi uma ótima entrevistada. Ela me ajudou a dar uma dimensão do perfil afetivo do Ayrton, que eu sou eternamente grato a ela, assim, porque ela soltou, ela já era casada na época e tal, então, assim, ainda assim, ela não é que ela revelou intimidades de alcova, não, de coisa de dentro de quarto, não, nada disso. Assim, sobre a personalidade dele, sobre como é que ele agiu quando ele tentou voltar, sobre como ela agiu quando a Xuxa ficava ligando lá para ele em Portugal. Foi uma entrevista ótima, que me deu um perfil. O ex-piloto do jato do Ayrton, o Owen Mahoney, sensacional. Tanto é que eu fui depois entrevistá-lo para as séries que eu fiz, o documentário que eu fiz. O Owen foi também com muita elegância, mas também deu uma ideia de como é que era a família Senna antes... e durante e depois da morte dele, né? Então, devo muito ao Owen também. O Galvão Bueno mesmo. O Galvão Bueno me deu uma entrevista no Hotel Hyatt, em São Paulo, que durou umas 4 horas, acho, sei lá. Tanto que no final ele falou assim, pô, eu estava pensando em escrever um livro sobre o Ayrton, não vou escrever, contei tudo para você. Porque o Galvão não economiza para falar, né, do Senna. Galvão, algumas vezes, eu nem cito muito ele, né? Cito aqui ou lá, mas muitas vezes ele fez parte assim, do estofo de informação que eu tive para falar sobre certos episódios. Sim, entendeu? Porque ele estava com você o tempo todo, né, nas corridas. E ele, por mais que ele seja essa pessoa que meio que se transformou muito, ele deu uma espécie de uma... saiu um pouco do perfil de jornalista que ele tinha, ele mesmo gosta de falar, não sou um jornalista mais, eu sou um causador de emoções, um fabricante, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele me ajudou muito, ele me ajudou
também no desenho do Ayrton na privacidade, o Ayrton assim, que não precisava ficar se preocupando com... Quando ele estava longe dos repórteres, quando ele estava longe dos chefes de equipe, das equipes, entendeu? O Reginaldo também foram muito importantes, quer dizer, deixa eu ver se mais, quem mais? No plano pessoal, teve o Tchê, que falou umas coisas muito legais, o mecânico de kart. O mecânico, dele. O Tchê, teve um amigo de infância, que eu estou esquecendo o nome dele agora. É isso que eu ia dizer para você, que foi tão lindo você ter ido atrás dos amigos de infância, cara. Isso, olha, aquele capítulo dos Incas venusianos é lindo. Aquela história da Vera, você fecha o capítulo. Olha, eu como também sou escritora, Ernesto, você fecha o capítulo de que ele começou a aprender a dirigir com 10 anos de idade, que a Vera colocava ele na Mercedes, a Vera e o irmão mais velho dela, se não me engano. E depois, lá em 1992, não sei nem como que essa mulher andando na rua viu a Mercedes do Ayrton Senna e ela estava com o filho dela de 12 anos. Ele falou, Ayrton, Beto, sei lá o que ela chamou, e aí ele botou a criança para dentro do carro, botou ela para dentro do carro. E parece que deixou o menino dirigir a Mercedes também, né? E isso é precioso, né? Não, você tem toda a razão. Essas histórias aqui. Essa história acho que foi tão boa que ela foi pra série, né? Da Netflix, se não me engano. Não, foi, uma versão dela. Citado o garotinho, né? Ele pequenininho lá mal conseguindo olhar, né? Sim. A rua, né? E tal. Não, isso tudo inclusive o pessoal da Gulani, sei lá, muitos anos atrás, o então roteirista da série, do que seria a série, ele veio aqui no Rio e tal, ele combinou um FII comigo para uma conversa de um almoço, falando do projeto, que eu fazia uma série e tal. Se não me engano, era o como é que chama o cara que tem o sobrenome Gulani, não sei o primeiro nome dele, mas isso não. Eu acho que era o dono da produtora e veio com um roteirista cujo nome eu não me lembro. Aí a gente almoçou, eu fiquei 1h30 conversando com ele, mais ou menos, e ele meio que querendo saber quem era ele para desenhar o roteiro e tal. E eu acho que nesse episódio nesse almoço, eu já disse para ele assim, olha, a família Senna tem um viés muito laudatório. Muito controlador também. Eu suspeito que vocês vão ter problemas e tal. Eu acho que por isso, embora, não sei se vocês veem, meu nome está citado lá como fonte consultada na série, nos créditos finais. É impossível não considerar você, né? Porque a gente viu que nos próprios produções que precisa do aval da família, os produtores têm que bater o pé. Porque se fosse depender da família, por exemplo, a Galisteu não teria aparecido nenhum dos dois produções. E qual diretor vai querer botar o nome dele numa produção que não mostra a última namorada do Senna, né? Não é sério. Eu queria perguntar, então, ainda nessa questão dos depoimentos, faltou alguma coisa no livro, algo que você conseguiu, de depoimento de alguém, mas você não conseguiu colocar? Faltou a Adriana Galisteu, entendeu? Ela não quis falar comigo, entendeu? Eu tentei, ela me recebeu no apartamento dela em Higienópolis, que é aquele mesmo prédio onde morava o Jô Soares, eles eram amigos, vizinhos, né, e tal. Tive uma conversa durante uma tarde, por acaso tinha uma advogada lá, amiga dela, visitando ela no dia que eu fui lá na casa dela. Coincidência. Por coincidência e tal. Aí eu falei, tentei mostrar para ela que era um livro sério, e eu acho que... E aí ela não quis falar comigo. E aí teve um episódio que vocês devem conhecer, da nota que o Boechat deu. Você sabe, conhece essa história, né? Sim. Que provocou uma maior crise na véspera do lançamento do livro. Tive que mudar o projeto. Tive uma reunião com a família que durou uma tarde toda em São Paulo. Isso vocês conhecem, não precisa contar, não, né? Conheço. Se você quiser falar alguma coisa sobre mas se quiser falar também... Não, mas foi isso. No fundo, foi assim... E a Adriane não quis falar nem no segundo livro também, que de novo eu entrei em contato com ela e ela, embora ela nunca tenha falado mal do livro, tá? Inclusive me mandou... Ela não fala mal de ninguém, né, Ernesto? Você já reparou isso? Ela mandou um zap para mim, assim, depois eu fiz um contato com ela
acho que sobre o lançamento do livro e tal, e ela mandou um link enchendo a bola do livro e tal, então você é craque, então, uma coisa nessa linha assim, mas nunca. E eu acho que talvez, tentando, se vocês me perguntassem por que ela não deu a entrevista, É isso que eu ia perguntar. ela sabe que eu ia perguntar sobre a gravação. Eu não, ela, por tudo que eu escrevia no livro, pelo meu jeito, pelo meu approach, por tudo, ela sabia que eu não ia deixar de fazer essa pergunta. Claro. E aí todo o resto da entrevista ficou digamos, ficou prejudicado. Aí você me perguntava, você toparia fazer a entrevista com ela sem perguntar sobre o Grampo? Eu falei, não, claro que não. Quero fazer com liberdade para falar sobre o Grampo. Teve algum depoimento, alguma informação que você pegou que alguém te falou, não publica isso? Teve alguma coisa do tipo assim? Ou você conseguiu escrever tudo que você queria do que você coletou? Não, eu tive muitos pedidos de off. Muitos não, alguns pedidos de off. Por exemplo, as pessoas que confirmaram a existência do Grampo, só um topou. Eu tive que Só o Braguinha? Pensei que fosse o Braguinha e o Galvão. Não, o Braguinha, o Galvão é você que está falando. Eu pensei que fosse e o Galvão. A Eneida pode falar à vontade. O Galvão e mais quatro. Desculpe, o Braguinha e mais 4. Olha o ato falho, Ernesto. Não, foi você que falou. Meu Deus. Então, assim, é isso. Não teve ninguém dizendo, não publica isso que eu vou te processar, se é isso que você está perguntando. Não. Mas teve muita coisa em off interessante que você gostaria? Teve, exatamente. Então o livro seria ainda melhor. Então, assim, Ernesto, sim, teria muito mais coisa interessante para colocar, né? Não, mas assim, então, o que eu achei que era fundamental para estar dito está lá. Entendeu? Está lá, entendi. O creme está lá. Hoje eu tenho, assim, eu tenho a pasta do projeto no meu computador guardada, eu tenho as sobras do livro, entendeu? Até porque eu não sei, vocês devem conhecer também, vocês já mostraram que conhecem muito o meu livro. Versão 1, versão 2, versão 3. Me dá muito orgulho, que é o seguinte, eu sabe da história minha com a Isa Pessoa, na hora que eu fui fechar o livro, né? Porque eu fui escrevendo, eu nunca tinha feito livro na minha vida. E a Isa era meu ponto de referência, ela foi uma editora excelente do livro. Hoje, depois ela virou dona de editora e tal. Foi a curadora agora da Feira Literária de Tiradentes, me convidou, fui lá, inclusive, para falar sobre o livro da Globo e tal. Então, a Isa teve um momento que ela me ligou, ela estava lendo os originais, ligou para mim assim, Ernesto, desculpe, você vai ter que terminar. Tá enorme, né? Ela leu o episódio final hoje do livro. Só que esse episódio final, que está hoje, que foi o final tanto na versão de 2004 quanto a de 2024, esse final estava num ponto do livro, do original, que ainda tinha, depois desse ponto, mais 80 páginas. Você tem que terminar o livro aqui. Aí eu falei, não, o que é isso? Eu meio desesperado. Ela falou assim, não, eu sou mulher é que lê livro e tal, não sei o quê. Aí eu sou uma pessoa muito... Eu respeito muito... Mulher é que lê livro. Aí o que eu fiz? Algumas coisas eu simplesmente limei, guardei, e outras eu trouxe para antes desse episódio, quando foi possível, entendeu? E o livro terminou mesmo no episódio da ida da dona Neide, lá na Casa de Portugal, né? Que vocês que leram o livro, vocês sabem do que eu estou falando, né? Sim. Então, mas assim, não sei nem... alguma coisa que você conseguiu reaproveitar nessa nova edição? Talvez pouca coisa. Porque é o seguinte, corte a coisa mais difícil de um jornalista ou de um editor é você ter coragem de cortar, entendeu? Mas depois que corta, não volta também, né, Ernesto? Não volta, eu sei. Isso valeu para tudo que eu fiz também em audiovisual, assim, tudo. Todos os Globo Repórteres que eu fiz, tudo que eu fiz no Jornal Nacional, Fantástico, tudo. Os documentários da minha produtora. Você tem que ter coragem de cortar. Isso é a maior qualidade que o editor pode ter, tanto no livro, tanto no texto. Tem muita sensibilidade, né, de saber o que vai ser ou não dito. Porque aí é o seguinte, quando vem a pergunta, isso eu aprendi. Quando você se pergunta, porque já passou a hora de cortar, entendeu? Assim, será que isso aqui está grande? Aí eu falo, está grande. Quando
Eu não gosto de ser perguntado por mim mesmo sobre isso, obviamente, mas assim, será que está grande? Quando eu digo será, é que já, sei lá, já passou algo, essa cobrança já passou algumas camadas de resistência do ego da gente para chegar no nível da Mas consciência. para você ver, na quantidade de perguntas que a gente está fazendo e todo mundo faz para você, eu acho que, na verdade, muita gente gostaria que você não cortasse essas coisas, né? Sim, a gente ia gostar do livro com gorduras, pode ter certeza. Sim, não, eu sei. Mas aí que eu escrevo para um. É outra coisa também importante. Eu escrevo, estava lendo muito. Você escreve para todo mundo, não é só para esses cracudos que estão aqui, né, Ernesto? Exatamente. Eu escrevo porque, nesse ponto, a experiência de ter passado, tudo bem, pelos jornais, mas também por revista semanal, tá? Veja isto é. E depois, por ter passado 15 anos fazendo TV Globo, por mais que o texto de audiovisual seja completamente diferente, você começa a ter uma outra visão de quem está do outro lado, entendeu? Ou para ler o seu livro, ou para assistir o conteúdo que você está fazendo. Então, isso está me ajudando muito, e o que eu tenho mais ouvido nessa gigantesca trilogia é o seguinte: cara, eu não consigo parar de ler. O livro é imparável, do cacete. Ou seja, um livro de 700 páginas. Dois livros. Entendeu? Isso é Você é basicamente o Brandon Sanderson das biografias. Porra, muito obrigado. Mas vamos lá, vamos em frente. Agora, eu acho uma coisa importante que eu acho que eu não falei com ninguém, mas também não é nada assim, então, mas assim, eu acho que vale a pena comentar com vocês, que é o seguinte: muitas pessoas não gostam de perguntar, de levantar esse assunto comigo, inclusive jornalistas, assim. Como assim? Qual o assunto? O assunto do grampo, que eu acho Mas é o melhor assunto, Ernesto. então, assim. Não, então peraí que eu vou levar. Vamos esmiuçar esse assunto aqui. Porque, Não, Ernesto. eu não vou citar, porque eu não vou lembrar como eu vou cometer mais justiça assim, mas assim, aí eu passo assim, às vezes, uma hora e pouco, e as pessoas às vezes. Aí eu falo assim, não perguntou sobre o grampo, entendeu? Uhum. E às vezes, na hora que você vai ver o resultado publicado, não está citado também, entendeu? Uhum. E aí eu acho que não é nem assim a coisa da família, não. Também eu acho que o pai parte um pouco desse processo de Mistificação do Ayrton Senna. canonização do Ayrton, entendeu? A pessoa prefere ficar com essa visão dele meio do Marte, que morreu muito cedo e tal. Vocês já devem ter visto que eu acho que eu não gosto de entrar nessa vibe aí, porque para mim eu preferia muito, já disse várias vezes isso, que eu queria muito ver o Ayrton morrer velhinho, vivo, igual o Pelé, entendeu? Assim, com todos os erros dele, saboreando todas as homenagens que ele sempre que ele mereceu, né? Em suma, do que ficar essa coisa, esse James Dean automobilismo meio pairando aí, entendeu? E meio que provocando quase uma religião e um desprezo das pessoas pela Fórmula 1. Eu sou apaixonado até hoje na Fórmula 1, entendeu? Então, e quantas pessoas você não conhece que fala, eu parei de ver corrida em 94? Fala isso como se fosse assim. E com orgulho. Uma coisa assim, com orgulho. Nunca mais vi Fórmula 1. Mas é verdade, porque o Senna, ele foi um fenômeno. Ele fez muitas pessoas gostarem não de Fórmula 1, mas gostar de ver ele. As pessoas gostavam dele. No GP do Brasil de 94, tem a imagem que mostra que depois que ele roda, o autódromo inteiro vai embora. Todo mundo fazia as arquibancadas. Tá vendo? Eu não sabia dessa história que você acabou de falar. É mesmo? Esvaziou o autódromo? Sim, tem as imagens da própria Globo. Mostra a arquibancada inteira indo embora no meio da corrida. Eu não lembro disso. Olha, interessante isso. Mas vamos lá, tá vendo? Tem sempre uma história para contar. Tem que entrevistar o Fabrício na próxima versão do livro. 2034. Mas... Você acha realmente que o Senna estava na melhor fase da vida dele, assim, pessoalmente? Ele estava muito feliz com a Galisteu? Eu acho isso, porque assim, e sabe o que me ajuda a ter essa convicção? É que eu por tudo que eu fiz, eu já... que ajuda eu como biógrafo e depois como documentarista, que passou muitas horas vendo fotografias do Ayrton Senna, né? É impressionante como é que o semblante dele, que sempre foi um semblante muito quase sofrido sempre, muito sério, muito
sempre preocupado, às vezes desconfiado, sempre testa franzida às vezes e tal. Como que ele, nesse período de 93, 94, ele começou a ter umas fotografias um pouco mais descontraídas. E eu sempre digo que uma raridade dele foi aquele sorriso que ele dá no pódio de Donington Park em 93, entendeu? Com a bandeira. Sim. Botando o boné, né? Subindo a escada. Foi aquele show dele, assim, completamente à vontade, entendeu? Mas então, você sabe, Ernesto, que... dele é essa cara aqui, ó. Por isso que eu botei... Sim. Por sinal, essa foto é linda, né? Pois é. Então, tinha muitas coisas que a gente gostaria de perguntar que não vai rolar dessa vez, mas tem algumas coisas que eu realmente preciso agora, mais a ver com o meu conteúdo, que é investigativo das causas da morte, né? Eu só faço isso porque eu tenho um livro da Globo para escrever, tá? Não, perfeito, sem problemas. Mas o que eu queria perguntar agora é o seguinte, muito do meu conteúdo que eu faço é em cima da investigação e do processo criminal, né? Da apuração da morte do Senna, e a gente vê também, falando novamente dessa guerra de narrativas, o que me motivou a fazer o meu conteúdo é combater essa narrativa mentirosa da Williams, que domina a imprensa mundial, principalmente a britânica hoje, da causa do acidente do Senna, de que não foi uma falha mecânica, que o Senna que errou, tentou corrigir, o pneu estava frio, esse tipo de coisa. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Há evidências não, há provas da fadiga da coluna da direção e tudo mais. Telemetria lá. Exato. Meus vídeos já detalharam muito isso. Inclusive, eu tenho até aqui para mostrar uma miniatura do volante dele que a gente fez para fazer uma reconstituição da morte, do acidente dele, com miniaturas e tudo mais. Você sabia sobre esse assunto? Vamos lá. Perfeito. O que eu queria saber é o seguinte, é mais do que provado, até pelo conteúdo que eu publico com entrevistas com engenheiros e tudo mais, que foi a coluna da direção que se partiu, que é a causa do acidente. Tá? E a gente sabe que essa coluna se partiu porque foi feita uma emenda, né? E essa emenda já foi confirmada por muita gente, foi confirmada pela equipe, pelo Patrick Red, que era o diretor técnico, pela Beatriz Assunção, que não só foi assessora do Senna, foi esposa do Patrick Red. E uma das coisas que eu queria saber, se você sabe informação de fontes, em que momento e onde essa emenda foi feita, porque há muita contradição nisso. A Beatriz disse numa entrevista recente que foi feita na fábrica da Williams, que não foi feito no final de semana de Imola, né? E isso meio que, entre aspas, inocenta o Patrick Red, só que tem um claro conflito de interesses nisso, porque ela era assessora, o braço direito do Senna, mas foi esposa do Patrick Red, que é o réu da morte do Senna, né? Então ela está no meio disso. Então, assim, por todo mundo que você perguntou sobre isso, eu não sei se você entrou muito nesses detalhes, mas vocês têm alguma informação sobre isso? Em que momento e onde foi feita essa emenda? Assim, se não me engano, o Giorgio Piola, que é um correspondente italiano, um artista que, antes de inteligência artificial tudo, ele tinha uma capacidade incrível de chegar na frente de um box, ver o carro e memorizar e começar a desenhar e fazer para autosprint, depois para e fazer os desenhos técnicos, né? Desenhos técnicos e tal. E foi quem, inclusive, teve uma briga corporal física com o Ayrton. Uma pergunta que fez numa entrevista, que eu conto no livro, não lembro exatamente o momento que foi, não. Mas acho que foi ele que disse que foi feito numa oficina da Itália. E aí eu suponho que possa ter sido ali naqueles dias que antecederam o Grande Prêmio de Imola, em que a Williams fez um teste no circuito de Nogaro, na Itália também, né? Eu digo no livro, inclusive, que na semana final de semana da corrida de Imola. Porque a grande questionamento que o público do canal traz Sim. Por que não fizeram a emenda, quer dizer, ao invés de fazer uma emenda, não fizeram uma nova coluna, né? E o motivo mais factível para isso é que eles não estavam na fábrica. Porque se tivesse na fábrica, seria fácil fazer uma coluna nova. Aquele tipo de emenda justifica a conclusão de que
que pode ter sido feito por ali mesmo na Itália, de uma forma. Exato, porque se Não fosse feito na fábrica, como a né? Betise disse, por que não fizeram uma coluna nova, né? Pois é. Eu acho, primeiro, assim, eu já disse isso em outras entrevistas e vou repetir aqui para vocês. Eu considero o ambiente de Fórmula 1, por mais que ele, hoje, ainda hoje, inclusive, mas naquela época, nos anos 90, o paddock da Fórmula 1 ainda era um monte de oficina. Tá? Oficina no sentido de ser um lugar onde você fazia protótipos. Protótipos que não tem recall. Não dá para ver, olha, assim, em que era uma coisa mais ou menos aceita por pilotos, por chefes de equipe, por patrocinadores, todos, que os carros fossem construídos daquela maneira, com os critérios de segurança que existiam naquela época, entendeu? Então, eu não vejo um viés, não tenho um olhar de que houve algum crime nessa história. Eu acho que aquilo ali foi resultado do ambiente de improvisação, que eu acho que é natural. Sim, com certeza. Numa competição em que você usa protótipos, que você faz meia dúzia de carros ao longo. E num ano de mudanças também, né? Num ano de mudanças, que aí fica tudo mais... Porque o carro não era dele, né? O carro era do próximo. Exatamente. Então, e mudanças no regulamento, muda isso, muda aquilo, muda... Assim, tem coisas assim escabrosas que aconteceram depois, inclusive, que eu conto. Não sei se vocês viram uma série minha que está escondida no Globoplay, que chama Brasil na Pista. É uma das melhores coisas que eu já fiz da minha vida. É a história de todos os pilotos brasileiros na Fórmula 1, incluindo o Senna. E que tem 8 episódios de 40 minutos cada um. Entendeu? E tem coisas ali do Bernold, por exemplo, desculpe, daquele, agora estou lembrando, esquecendo o nome dele, de um dos pilotos que, pós-Ayrton. Tem Tasso Marques, Ricardo Zonta. Ainda um que é empresário, em que ele conta que o carro dele começou a quebrar e que ele foi o Tom Walkinshaw, que era da equipe, o dono da equipe, quis obrigá-lo a correr com o carro que estava quebrando o eixo, que era perigosíssimo, ia correr em Monza e tal. E aí ele falou, aí ele exigiu que o Tom Walkinshaw respondesse e se chamasse outro piloto, Ricardo Rosset, lembrei. O Ricardo Rosset ia convocar a imprensa para dizer assim, a minha equipe está correndo com um carro que está quebrando, entendeu? Então, quer dizer, nessa situação, é claro que aí existe, de certa maneira, um componente de criminoso. Sim. Tá? Assim como, por exemplo, na morte do Jochen Rindt, em Monza. Quer dizer, o Emerson sabia que o carro tinha uma suspensão frágil e todo mundo sabia que o Colin Chapman, o dono da Lotus, não tinha a menor preocupação com a vida dos pilotos, que construía carros perigosamente leves, entendeu? Uhum. Então agora, no caso da Williams, sabe assim, do Ayrton, o que eu acho é que foi feito ali, primeiro que a equipe toda estava sob pressão dele. Tá? Saiu todo mundo de Aida, o Ayrton fazendo reunião da equipe, dizendo para o Galvão, o carro está uma merda, vou enlouquecer esse pessoal. Eu estou 20 pontos atrás do Schumacher. Assim, uma equipe sob pressão do maior astro da Fórmula 1 naquele momento, recém-chegado na equipe, entendeu? Então, o que eu acho que a equipe tentou fazer, e até para dar conforto para ele na hora ali do cockpit. Sim, é fato que o Senna que pediu aquilo, né? Não foi imposto para ele. Só que a questão é que foi feito de uma forma tão tosca. Colocamos os tipos de suspensão aqui, é um pouco mais inseguro, mas você vai ter que correr, vai ganhar. É diferente, né? Sim. Então, e foi pela negligência dele, né, que aconteceu isso, porque por que o Patrick Head foi condenado depois, em 2007? Porque ele era um engenheiro-chefe e ele assinou a ordem daquela mudança técnica, né? Porque toda mudança tem que ter uma assinatura. E nessa série do Brasil na Pista, tem o menino da Amazônia, Antônio Pisoni. O Pisoni conta, não sei se... Nessa série está assim, ele conta. Eu cheguei e o assunto Ayrton Senna era proibido,
E ele ouviu do Frank Williams dizer que às vezes ele ficava assim, eu matei o Ayrton, mas no sentido assim, ele morreu num carro meu, entendeu? Assim, O Pisonia mesmo, ele falou que ele estava lá quando a Williams recebeu de volta o carro da justiça italiana e o Frank Williams não deixou ele chegar perto. Não deixou chegar perto. Então, quer dizer, tem um lado aí que, assim, de repente, houve sim uma improvisação. Houve sim uma improvisação. Que talvez só o Ayrton, guiando no limite, como que ele guiava, tenha levado a um estresse da barra, com um carro que jogava todos os problemas de estabilidade dele para os pneus e não na suspensão, destruía pneus, como inclusive o Cabrini descobriu que possivelmente a Goodyear tinha dado um jogo de pneu extra para o Ayrton, porque foi ameaçada pelo próprio Frank Williams. Olha, se acontecer alguma coisa com o Ayrton, você será culpado. Que esses pneus... Foi comprovado, né? Entendeu? Então, quer dizer, assim, as circunstâncias daquele trabalho mecânico, por mais que possa ter sido uma coisa improvisada, eu acho que não foi feito assim, isso é meio perigoso, hein? Entendeu? Assim, mas vamos fazer, entendeu? Eu não acredito, aí é uma questão de acreditar, não. Assim, eu não acredito que tenha havido entre os responsáveis por aquele serviço... Dolo, né, de fazer mal feito. Assim, não, nem era dolo, dizer assim, pô, será que isso aqui é seguro? Não é nem dolo. É assim, tá firme isso aqui? Devem ter feito isso aqui, ó. Bota uma solda aí, solda essa porra aí. Na verdade, assim, eles fazem isso o tempo todo, só que daquela vez deu errado. Mas eu tenho só uma pergunta. Por que o Ayrton pediu só ali e não na primeira corrida? Eu acho que talvez porque pode ter sido por causa do tipo de circuito que ele correu nos dois primeiros. Mas ele estava arrastando a mão dele, né? Então não importa muito o tipo de circuito, certo? Como é que não fizeram isso? Isso é que eu não consigo entender. Como é que ele não pediu isso? Mas aí pode ter sido um pouco o resultado daquela coisa assim, esse cara tá uma merda, eu vou enlouquecer essa porra. Aí no hall de coisas que ele pediu para fazer... Aí... porque foram feitas muitas outras mudanças, né? Isso aí era uma delas, né? E tem a questão de tempo. Aí é por suposição minha, mas assim, pode ter sido isso assim, ó. Aproveita e arruma essa porra desse volante aí que eu tô machucando a mão. Entendeu? Então eu acho que foi por aí. Eu acho que aí essa preocupação eu acho até legítima, mas assim, é muito a história do engenheiro de obra pronta, né? Depois que acontece o negócio, você começa a tentar voltar o filme, entender o filme com a ótica do que aconteceu. E assim, a ideia disso não é tentar apontar culpados, né? Por exemplo, teve a investigação criminal na Itália porque é lei. Morreu alguém, tem que ter essa investigação. Existe todo o corporativismo da Fórmula 1, das equipes, que ninguém vai caguetar ninguém, porque pode acontecer com qualquer um. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero perguntar também. A gente sabe que o Frank Williams, um tempo depois, desceu de helicóptero na fazenda Senna para conversar com a família, né? Isso foi eu que ordenei no livro. Exato, né? Então, assim, qual que foi o teor dessa conversa, né? Tipo, ninguém contou, mas imagino que ele chega lá para falar. A barra quebrou. Eu vim aqui para dizer que a barra quebrou. Exato, a culpa é nossa, mas ninguém vai fazer nada, e a família concorda com isso, porque o próprio Senna concordava com os riscos. E se você quer perguntar a minha opinião, assim, eu não acredito, eu não acho que deveria haver uma investigação policial sobre esse episódio, a não ser que na própria a FIA fazendo alguma coisa, botasse uma relatório, opa, fizeram uma coisa aqui que é gravíssima. Não, exato, porque coisa que acontece. Seria a mesma coisa assim. Tem um engenheiro que não ia dar certo. Imagina se o Massa morre naquele episódio da mola, do Rubinho, né? Iam prender a equipe da Brown, ia prender o Rubinho. É coisa de italiano, né? Aquela coisa meio... Né? Então, e aquela história que eu sempre acho assim, piloto de Fórmula 1 é igual piloto de caça. Só treina e só anda em condições ruins, com tempo ruim, baixo, em situações extremas de dificuldade. Não adianta nada você treinar, ser piloto lá voando a 10 mil, igual um jumbo, entendeu? Não vai aprender a fazer nada como piloto de caça. Eu acho que nenhum piloto concorda, a não ser com essas sacanagens movidas por dinheiro, como a que o Bernold conta
Não, o Moreno mesmo, correndo na época da Andrea Moda, né? Tipo, esse cara não tinha dinheiro para comprar peça, eles improvisavam tudo. Aí pergunta, você corre? Corro, deixa comigo, né? Sabe? O cara queria correr. Sim. Esse pessoal é outra coisa. Mas o Frank Williams, então, foi na fazenda da família Senna para dizer, olha, a barra de direção quebrou, mas no julgamento a gente vai dizer outras coisas, porque no julgamento eles Claro. nunca... Exatamente. O que ele quis fazer... Então estava lá para deixar a família ciente. É isso, mas vocês vão ouvir outra coisa. Você colocou isso no livro. Quem que foi a fonte disso para você? Ele. O próprio Frank Williams. Para mim. E ele disse isso, que ele falou que a coluna quebrou. Eu entrevistei o Frank Williams. Tá? Então, esse é um dos furos do livro. Que até a Veja citou naquela matéria gigantesca que ela fez de 8 páginas sobre o livro, que até acabou sendo muito boa para o ego, mas não muito boa para o Então, isso saiu da boca do Frank Williams. A coluna quebrou direto para a família do Senna. Então, se ele mesmo falou isso, quem mais pode contestar isso? Agora você me pegou, pera só um pouquinho. Eu sei que foi ele... Peraí. Isso aí isso é importante falar, né? Eu vou me ausentar 2 segundos, peraí. Tá bom. Tá, eu tenho que terminar daqui a pouco também, mas vamos lá, peraí. Não, peraí, Ernesto, calma aí um pouquinho. Peraí. Tá aqui. E tenho só mais uma outra pergunta que eu quero fazer para você, além dessa questão da coluna, que é a Eneida falou bastante de fita, né? É uma outra fita que eu quero perguntar, que é a fita da câmera on-board, né? Que o Cabrini conseguiu trazer depois. Sim. Essa fita eu sei o que o Cabrini falou sobre ela, entendeu? Aqui, ó. Opinião semelhante foi manifestada por um visitante especial que, em março de 95, anos depois da tragédia, pegou o helicóptero de Interlagos na semana do GP do Brasil e foi até o prédio empresarial da família Senna, na Rua Doutora. No encontro com Viviane, Fábio e Julian Jacob, ele disse que achava que o acidente foi causado pela quebra da coluna de direção. Era Frank Williams. Se eu estou afirmando isso, eu tenho certeza que a fonte foi possivelmente o Julian Jacob, acho, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Assim, mas eu tenho que ver no arquivo aqui. Eu acho que talvez tenha sido um pedido de off e tal, mas eu jamais diria isso sem ter alguém de absoluta confiança dando essa informação para mim. Não, perfeito, maravilha. Isso é bem enriquecedor. Achei que eu tinha citado nominalmente a fonte, mas a Viviane certamente não foi. Talvez tenha sido o próprio Julian que me deu uma ótima entrevista, diga-se de passagem. Maravilha. Entendeu? E, Ernesto, então só para encerrar, essa questão, por exemplo, da fita, né, que o Cabrini conseguiu a liberação, aqui a linha do tempo é mais ou menos assim. A FIA negava a existência dessa fita on-board, das imagens on-boards, mas assim, na transmissão, naquela época era muito diferente de como é hoje, né? Não eram todos os carros que tinham câmera on-board e não era, tipo, em tempo real necessariamente. Então, por exemplo, na corrida, em alguns momentos, na terceira volta, aparece a imagem da câmera on-board de Senna na transmissão ao vivo, mas no acidente não apareceu. Só foi aparecer meses depois. Cabrini foi atrás disso, com a FOM, se não me engano, foi a FOM ou foi a FOCA, né? Com o Bernie Eccleston. A Williams negou a existência, daí depois, no dia que ele conseguiu, o Frank Williams estava lá com o Bernie e a fita foi liberada, só que tinha só alguns minutos antes e acabava no ponto, né? Um segundo antes do acidente. E sempre falaram que esse trecho não existe porque na hora decidiram mudar a transmissão para outra câmera. Mentira, porque não tinha transmissão disso. Isso é uma mentira completa. Eu não acredito nisso. Eu acho que realmente tiraram um trecho que mostrava alguma coisa importante. Talvez o Ayrton girando e o carro indo reto, sei lá, não sei. O volante soltando na mão dele. Pode também, né, e tal. E agora, em relação eu não sei como é que ainda existe quem acha que foi uma perda de controle do carro. Porque, assim, tudo bem... Tem gente que acha que ele levou um tiro na testa.
O carro, tudo bem, o carro estava muito baixo, estava batendo muito no chão, é verdade. O carro estava difícil de dirigir, até na tamborela e tal, mas o carro não chegou a fazer a curva. Ele saiu na entrada da curva. O argumento da Williams é que perdeu a aderência por causa da pressão de pneus, porque o pneu esfriou. Só que pensa o seguinte, tinha 30 carros da pista, nenhum aconteceu aquilo. Depois do acidente do Senna, teve bandeira vermelha e teve uma relargada do zero. Teve uma relargada do zero com todos os carros com pneu muito mais frio, porque o Senna estava dando voltas antes. E daí os carros estavam parados, e daí o pneu deles não estava com problema. Nenhum carro, e não só nessa corrida, nenhuma corrida de Imola aconteceu um acidente por esse motivo. Os outros acidentes que teve na Tamborello, todos foram por estouro de pneu ou falha mecânica. O Piquet, por exemplo. Né? O Piquet, teve o Patrese, o Berger. Exatamente. Então, todos esses não aconteceu por esse motivo. A melhor dessa história aqui, pedindo para vocês, para a gente meio que encerrar, porque eu estou meio apertado aqui. Perfeito. A melhor é o Hiro Teramoto, um mecânico japonês da McLaren, falou assim, sobre esse assunto, ele falou assim, o único que conseguiria fazer aquela curva seria o Ayrton, entendeu? Ele vai pelo outro lado, assim, ok, tudo bem, estava difícil de fazer aquela curva de Tamborello com o carro naquelas condições e tal, pois mas tinha um piloto que ia conseguir sair do outro lado da curva, era ele, entendeu? E não outro, entendeu? Então, quer dizer, eu não tenho a menor dúvida que... Agora, não tem a prova, mas não tem a menor... E outra coisa também, a matéria definitiva sobre isso foi a matéria do William Vac, feita na Itália, que eu cito na revista Veja. O William Vac virou pelo avesso o assunto. E, junto à matéria dele, com a entrevista que eu fiz com o repórter da Autosprint, que me mostrou a reprodução da telemetria, entendeu? Eu não tenho a menor dúvida que foi. E que é cômodo para as pessoas dizerem que eu acho que achar que ele perdeu o controle do carro na entrada de uma curva. Esse é que é o problema. Se ele tivesse começado a fazer e ali na altura onde ficou o carro parado, ele começar a sair ali, ou sair rodando, né? Não sair de frente. Sim, só contextualizando você rapidamente, porque assim, tá tendo um movimento na internet de investigação sobre isso, com outros criadores, inclusive eu, sobre o que aconteceu com o acidente dele. E através das imagens remasterizadas com inteligência artificial, a gente conseguiu identificar que um minuto antes do acidente, quando o Senna passa na Aqua Minerale, ele sente uma coisa no volante e 40 segundos antes do acidente, o volante já começa a mexer na mão dele. Dá para ver no retrovisor que ele olha para baixo. Ele olha o volante 3 vezes, então ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas o volante ainda respondia. E no meu vídeo, depois eu até te convido a ver eles, no meu último sobre esse assunto, eu consigo mostrar também que esse botão vermelho aqui do meio, não sei se você consegue ver aqui, tô vendo. Ele é visível quando ele está virando assim na Tamborello no acidente. Ou seja, o volante estava virando muito para a esquerda e a roda não respondeu. E o único motivo de isso acontecer é que a falha, ocorreu a falha na coluna. A barra tinha... Não tem como você virar o volante e a roda não responder. O único motivo de acontecer isso é que a coluna se soltou realmente. Olha, assim, vou ser sincero contigo, assim, o grau de conhecimento que você está tendo sobre esse acidente já ultrapassou o meu há muito tempo, não tem, sabe? Então, eu queria ter essa informação que você acabou de dar aí até para a atualização do ano passado, entendeu? Maravilha. Eu convido você a ver os vídeos do meu canal que 2034. É porque eu assim, sobre o acidente, eu vejo muita coisa, até porque eu sou, como eu disse para vocês, eu não sou um frequentador da internet, entendeu? Esse mundo da internet, assim, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho nada, tenho o meu zapzinho e tal. E confesso que nesses anos todos não me arrependo de não... Acho que vale a pena ter ficado longe dessa tempestade de besteira que existe, de amadorismo, de grosseria, de
inovação, isso, porque tem que ter coragem para andar nesse mundo, entendeu? Eu não gosto de descer o cursor do meu computador para nada, assim, você começa a ler, você lê uma notícia e começa a ver, pega a versão digital da Folha, de qualquer jornal, aí vê uma notícia, aí você começa no cursor a ver o que escrevem. Os comentários. Meu Deus do céu, eu nunca parava, eu dava 3 toques assim, não vou ler mais nada. Até porque eu sou uma pessoa muito brigona, entendeu? Então eu ia me mergulhar nesse mar de veneno das redes sociais, eu ia querer brigar. Ia perder um tempo à toa, né? Porque a gente ia perder um tempo à toa. Muita gente que não merecia a menor atenção, entendeu? Então, mas em suma, mas no meio dessa coisa tem essas pérolas, como você está falando. Mas Ernesto, depois olha, ele olhando o volante, me arrepiou, entendeu? Porque ele viu, mas... Eu vou mandar, vou separar os trechos e mando para você, porque eu acho que é muito relevante para você saber isso. E eu acho que ele viu, mas eu acho que ele não acreditou que não vai quebrar, né? Imagina, não vai quebrar. Faz assim no volante, sim? Não, ele olha para baixo. O volante vem para frente, fazendo as curvas normalmente, mas dá para ver que, tipo, ele olha assim e em alguns momentos ele faz isso. Tipo, ele tá olhando pro volante. Alguma coisa tá errada. O volante estava vindo para frente. E dá para ver também na análise do botão, não só no momento do acidente, mas antes, esse botão também já tá vibrando muito. O volante tá... Uau, isso aí é do cacete. E ele não parou, Ernesto. Ele não parou. Porque na corrida inteira, no treino, tem as imagens no board que mostra que o volante, ele tá fixo, ele tá normal, né? Ele tá mexendo normal. E 40 segundos antes, começa a fazer isso. E ele olha pro volante 3 vezes. E daí, na hora do acidente, o volante faz isso. E daí, de repente, o botão que não deveria aparecer, aparece. Não, e apagam a imagem. Eu acho que o volante caiu no colo dele. E é isso, o mais provável foi isso. Inclusive foi deixado do lado do carro depois, né? Então, mas isso é o que quebrou depois. E isso é a defesa da Williams. Daí, por isso que demorou tantos meses para liberar essa imagem, porque sabia que ia incriminar todo mundo e que com certeza ia ter gente presa por causa disso, talvez, né? E outra coisa que aconteceu também na parte da queima de arquivo, a caixa preta da Williams. A da Renault conseguiram recuperar e teve a telemetria que você falou. Mas a da Williams, que tinha outras questões, o técnico pegou, ela estava intacta. Daí, quando devolveram para ele estava amarretada. Quem que fez isso, né? Isso aí é um trabalho para quem seguir em frente nessa coisa. Mas assim, muito obrigado pela essa informação, porque é uma coisa que eu vou citar até se eu for entrevistado. Eu vou mandar para você, porque eu acho que realmente é muito importante você ver. Eu não sabia. Até por conta dessa maneira como eu vejo o episódio todo. Eu não vejo muita... Eu estou entendendo o seu approach não é policial, o seu approach é de averiguação para ver, para deixar absolutamente claro que foi sem sensacionalismo. Mecânico, né, e não um emperista do Ayrton. Não deixar pedra sobre pedra. O que eu quero fazer é a mesma coisa que você fez com o livro, mas na questão do acidente. Com quem eu consigo conversar a respeito disso, eu tento extrair essas informações. Mas nesse caso até agradeço a sua... Assim, nesse ponto, assim, você tem muito mais informação do que eu. Então, eu até vou citar, quando for entrevistado sobre isso, vai enriquecer a minha convicção de que foi um erro. E o seu depoimento sobre esses tópicos também enriquece o meu texto, né, sobre isso. Porque muita gente questionava, falar, mas quem disse que o Frank Williams falou aquilo, né? Mas quem disse que ele cortou o volante, não sei o quê. Agora a gente tem muito mais informações concretas, né, e que se complementam. E eu, inclusive, depois aqui, vou lá no arquivão meu de Excel e ver quem é a fonte. Mas eu tenho quase certeza que deve ser o vídeo. Maravilha, passa para mim que depois eu também vou te passar esses vídeos aí e a gente mantém essa troca de figurinhas. Espero que seja útil para vocês aí. Tá? Que isso, quase nada, né? Eu que agradeço, foi uma enorme honra e privilégio para mim conversar porque, como eu falei, você foi uma influência para mim, para esse canal. Esse canal existe parcialmente graças ao seu trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ernesto, eu amo seu livro há 250 anos. Por sinal, Ernesto, tempos atrás, eu estava escrevendo no GP Total, e acho que era 2010, 2011, 2012, e você escreveu assim, porque eu escrevi um livro sobre o Ayrton, cujos leitores devem encher só um Del Rey velho. Aí eu disse, oxe, esse homem não sabe de nada. Eu falei, você é amado, muito amado. Tem muitos Del Rey cheios, muitos. Muito obrigado. É bom saber disso. Muita gente que leu. Obrigado. E eu divulgo muito, seu livro é muito divulgado no meu canal. Sim, eu também. Aliás, quem quiser comprar, tem o link aqui, hein? Entra aqui no link. Eu não tenho link para vender esses negócios, tem que aprender a fazer essas coisas. Tem que aprender. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Ernesto. Muito obrigado mesmo. Obrigada, foi uma honra. Ernesto. Obrigadão mesmo. Se quiser ter uma boa leitura, se tiver tempo, pega meus livros sobre a Globo, vocês vão ver o mesmo estilo lá. Com certeza. Pode deixar. Eu vou comprar e depois eu vou querer versão autografada deles. Tá bom. É isso, gente. Obrigado, hein? Tá? Obrigado você, Ernesto. Obrigada, Ernesto. Beijo. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Tchau. Falou. Tchau. Gostou da entrevista? Então se liga só em alguns pedacinhos que você vai acompanhar no canal Poética dos Museus da Eneida na segunda-feira, dia 5. Foi fundamental o que o Braguinha falou para mim sobre como estava o Ayrton na manhã de domingo. Está no livro isso, quer dizer, ele diz o seguinte, eu conversei com ele e ele estava... E o que o Braguinha passou, e o que eu tento passar no livro é o seguinte, é que ele falou assim, vou dar umas palmadas nela lá, assim, mas tipo assim, uma coisa quase carinhosa, assim, para se referir ao fato da gravação, entendeu? Então, o Braga, que foi exatamente a pessoa que assumiu, que topou assumir que a história do Grampo, confirmar para mim, né? Você acha, então, que Xuxa conversou com a Ayrton Senna na noite que ele morreu? De madrugada?